Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Capítulo 1. E hoje nós vamos falar sobre Brasil, neoliberalismo versus democracia, do Alfredo Saad Filho e do Lécio Moraes. Então vamos desbravar esta belezinha aqui. Olha quanta coisa que eu dei aquela grifada. Bastante coisa pra gente discutir. Mas antes de mais nada, peço para que você que ainda não é inscrito se inscreva neste canal, ative as notificações para você sempre saber o que vai ter de novidade por aqui. E também para seguir a gente nas redes sociais, vou deixar todos os links aqui na descrição. E assim, se você se interessou por este título, peço para que você assista o link aqui que tá na descrição também, do livro do Caio Prado Júnior, O Formação do Brasil Contemporâneo, que eu tenho certeza que se você se interessou por isso, você também vai se interessar por esse vídeo. Além disso, eu vou deixar também na descrição um texto de apoio que a própria Boitempo disponibilizou pra gente acompanhar essa leitura aqui, que assim, pra quem não é muito conhecedor ali da história política e econômica do Brasil, principalmente na época da redemocratização, talvez você se sinta um pouco perdido. Nesse texto de apoio você vai se sentir um pouco mais contextualizado. Então, sem mais delongas, bora começar falando sobre este incrível livro sobre a nossa história recente. Lançado pela Boitempo em 2018, veja aí que nós estamos falando de um livro bem recente. É uma obra que vai se somar a uma série de títulos publicados também pela essa editora sobre o diagnóstico de um momento político, que é a nossa atual crise econômica e política que enfrentamos no Brasil. Então, esse livro aqui, ele vai insistir em falar de crise, de economia, de governos tucanos, petistas, enfim, mas é um livro assumidamente discurso político. O Alfredo Saad Filho, um dos autores deste livro, ele é um professor de economia política na King's College London, uma das universidades mais antigas da Inglaterra. E o homem é brabo. Ele estudou política industrial, neoliberalismo, democracia, políticas econômicas alternativas, assim como o Lécio Moraes, que é um economista. Ele é mestre em ciência política e, olha que interessante, ele é assessor técnico da Câmara dos Deputados. Então, ambos acumularam ao longo da sua trajetória profissional e acadêmica muito conteúdo sobre este assunto. Cabe salientar que esses dois autores, eles são a favor de novas formas de organização econômica e principalmente são contra e contestam politicamente o neoliberalismo. Os autores, então, eles vão trabalhar e vão começar falando pra gente sobre a transição da ditadura para a democracia, para nos fazer compreender qual foi esse processo que nos trouxe até onde nós estamos. Então, aqui ele vai falar, no começo, sobre a perda de legitimidade da ditadura militar pós-milagre econômico, então ali década de 70, 80, que a gente vai ver ali por que o Brasil se afundou em inúmeras crises monetárias. A gente vai ver também a implementação da Constituição de 88 e da formação do próprio PT, e sempre com abordagem econômica. E é muito legal o paralelo que esses autores vão fazer entre o político e o econômico ao longo desse livro. Porque a criação do PT, inclusive, vai coincidir com as tentativas de se criar aqui no Brasil um estado de bem-estar social, que nós conhecemos como o famoso welfare state. O que significa esse estado de bem-estar social? De modo geral, essa social-democracia que foi implementada na Escandinávia visava a cobrar tributos mais altos e garantir benefícios universais para toda a população. Já os modelos liberais, que a gente via até então, eles cobravam menos impostos e garantiam quase um padrão mínimo de qualidade de vida ou de sobrevivência, principalmente para populações que não tinham acesso à saúde, à educação e etc. Então, caminhando ali na leitura e pulando já para os anos 90, vemos as reformas neoliberais a todo vapor. E uma tentativa totalmente escancarada de impedir uma revolução completa na figura do Estado. Então, nunca teve uma revolução, uma revisão do Estado brasileiro, principalmente na transição democrática. Pelo contrário, houve reformas, grave isso na sua cabeça. E para a gente conseguir caminhar tranquilo e todo mundo entender o que esse livro quer dizer, vamos pôr uma definição aqui de acordo com os nossos autores sobre o que é o neoliberalismo. Então, significa
que é o atual capitalismo, o capitalismo que nós conhecemos hoje, financiarizado, internacionalizado e com maior intensidade da exploração do trabalho. Então a gente vê no neoliberalismo coisas como a pessoa jurídica, que é a pessoa sem direito CLT, mas que é a pessoa PJ, o PJ, que emite nota fiscal e é a sua própria empresa, a era dos empreendedores, né, que a gente vê hoje tão em voga. Então, esse livro ele vai tratar bastante sobre como isso se tornou uma coisa aqui nesse país. Então, temos a figura do neoliberalismo tentando combater as ideias do estado de bem-estar social, implementando uma série de reformas, veja, reformas econômicas e criando um novo sistema de acumulação. E aí chegamos em 1994, que também é o ano do meu nascimento, que a gente chega numa grande polêmica, a consolidação do Plano Real, né? Que diferente do que foram vistos nos planos anteriores, o Cruzado, o Plano Verão, o Plano não sei o quê, o Plano Real ele teve uma grande estratégia econômica por parte do governo do Itamar Franco e, consequentemente, do FHC, né, nos anos seguintes. E aí a gente vê realmente a grande consolidação do neoliberalismo. Acho que é muito difícil para pessoas da minha idade, por exemplo, conseguirem demarcar tão bem o que é o neoliberalismo, pois crescemos em um mundo que isso já existia, que surgiu com o nosso nascimento, assim. Então, é muito difícil a gente pensar, nossa, existe uma possibilidade para além disso? Essa foi a reflexão que eu fiz e fiquei com esse pensamento durante a leitura toda. Tenho aí quase meus 30 anos e eu não conheço um mundo não neoliberal ou apenas liberal. Então, os autores vão falar que nesse período houve o aumento da dívida interna, olha as coisas, baixo crescimento interno e o pior, o estado de bem-estar social, ele passou a ser, então, cooptado e virou o protetor do capital financeiro. E olha que interessante, não é por acaso que o PSDB, né, partido até do nosso ex-presidente da República, FHC, se chame Partido da Social-Democracia Brasileira. É uma cooptação escancarada de pautas que controlariam e melhorariam essa questão da exploração do trabalhador. E a gente vê que, na realidade, é o contrário, né? É o partido do mercado financeiro internacional que cooptou essa bandeira da social-democracia. Pois é, triste. E é muito, muito legal como essa história entrelaça com a história da minha vida, né? Porque, como eu disse, eu nasci nesse período, eu vi tudo acontecendo aos meus olhos, mesmo eu não entendendo isso na época, hoje eu percebo o quão eu fui parte de todo esse desenvolvimento do neoliberalismo. Porque em 99, a maturidade desse sistema econômico que a gente conhece, a gente é apresentado ao novo tripé econômico, que é os fundamentos do neoliberalismo, que são meta para inflação, câmbio flutuante e superávites primários. Então, se você abrir o jornal hoje, você vai encontrar na editoria de economia, eu tenho certeza, algum desses termos. E a gente vê isso todos os dias, gente. E é um combate, uma luta contra a inflação, porque o neoliberalismo precisa criar um estado de guerra, de eterna busca pelo crescimento desse tal superávit. O que é isso, entendeu? Ninguém nunca te explicou, né? Tenho certeza. Aqui você vai encontrar essas referências. Põe na conta do FHC, um cara que eu particularmente odeio, a desnacionalização do nosso país, das nossas empresas, as privatizações, assim, a ermo, desarticulação da nossa indústria, nosso pátio industrial, a reprimarização, lembra que a gente tem 3 setores? Então, a flexibilização e a precarização do mercado de trabalho. Então, tudo começou lá, minha gente. Tudo começou com a FHC e por isso talvez que eu o odeie tanto. Porque, assim, eu, como jornalista, trabalhei na área por um tempo e raramente tive a oportunidade de emprego de CLT. Veja que coisa impressionante, né? A gente vê uma precarização desse mercado absurdamente hoje. E, enfim, a gente chega na era petista, né? A gente já tá falando agora dos anos 2000, 2002, com a competição eleitoral, né? Nosso grande reality show político. A gente tem a vitória de Lula. E essa vitória, ela se deu pela Aliança dos Perdedores, constituída pela esquerda sindicalizada, a burguesia interna, que sofria com essa elite internacionalizada representada pelo PSDB,
e do capital financeiro, né? Então a gente vai ver no governo petista, principalmente no segundo mandato do Lula, uma nova base social sendo formada. E a gente vai ver um Frankenstein financeiro, um Frankenstein econômico e político, um modelo híbrido que foi criado com grandes aspectos do neoliberalismo que nós chamamos de desenvolvimentismo. Eu sei que tá bastante coisa, gente, mas me aguenta, porque é bem interessante as conclusões que esse livro chega. Então vamos lá. Vamos conceitualizar o que é desenvolvimentismo, que é qualquer tipo de política econômica baseada na meta de crescimento da produção industrial e da infraestrutura com participação ativa do Estado como base da economia. Andando por esses capítulos petistas, a gente chega num capítulo chamado Da Glória ao Desastre, né? Bem dramático, adoro. Então a Dilma, de fato, ela tentou seguir os passos do Lula com a aceleração de crescimento e o fortalecimento de políticas econômicas desenvolvimentistas. Porém, os erros do governo são escancarados aqui, sem nenhuma passação de pano, e que tornaram a reeleição da Dilma uma coisa impossível. Os erros dela basicamente foram econômicos. E foram econômicos porque ela, durante algum tempo, abriu mão desse neoliberalismo. E esses autores vão falar pra gente que a Dilma foi a presidente mais à esquerda que este país já teve. E por isso ela sofreu bem mais perseguições do que seu antecessor. E ele vai falar que em 2014 a gente vai ter esse derradeiro fim do petismo, a Lava Jato a todo vapor, então sim, você vai encontrar isso aqui. E vemos os autores no esforço de mostrar pra gente os erros estratégicos do PT. O PT chegou um momento sem base política nenhuma, tentando flexibilizar o neoliberalismo, e o PT mergulhava num sistema político totalmente disfuncional. Sim, coisa assim, surreal. O penúltimo capítulo, então, vai se tratar sobre entender as razões do fim do petismo e vai ser uma digressão sobre o quadro atual das classes no Brasil. Então, ele vai falar pra gente uma coisa que a gente sempre escuta por aí, né? Principalmente na militância esquerdista, que é que hoje nós temos a burguesia, a classe trabalhadora formal e informal, e a classe média. Então, ele vai fazer uma reflexão sobre esses 5 pontos aqui, e vai ser uma coisa bem interessante a gente analisar até como a informalidade, os trabalhadores informais elegeram Bolsonaro. Olha que loucura. E no último capítulo a gente vai ter essa reflexão crítica sobre o petismo, e dói. Dói rever todo o golpe, dói relembrar as manifestações de 2013 e a crise total e absurda que a gente encara hoje, graças a não revoluções feitas no nosso estado. Acho que a grande conclusão aqui que esses autores eles defendem é que as democracias neoliberais, elas são contraditórias e elas são geradoras de crescentes instabilidades políticas. E o PT foi uma das vítimas desse tipo de governabilidade. Então, cabe aí a gente pensar, e tem um pós-fácil impressionante aqui, que eu considero que todos leiam, se não for ler o livro inteiro, porque é um debate incrível sobre o autoritarismo neoliberal que a gente encara hoje nas democracias, que tem tudo a ver com a ascensão do bolsonarismo, como a gente viu esses últimos 3 anos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa review. Tentei ser um pouco didática, mesmo não conseguindo, tenho certeza que foi uma coisa meio... Ai, meu Deus, tô tensa. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem aí para cenas dos próximos capítulos. Um beijo e tchau!